moradia. Vai lá, Fábio. Vamos, não vou, candidato, não vou nem esquentar, já vou direto para um dos pontos mais polêmicos da sua proposta. No seu plano de governo, o senhor diz assim, abre aspas, a ocupação é um instrumento legítimo de luta por moradia, essencial para garantir o direito da cidade, a cidade seja uma realidade para todos. A minha pergunta é, o senhor avalia, o senhor é a favor da ocupação em que circunstâncias, especialmente de imóveis privados? E o senhor não acha que esse posicionamento na qualidade de prefeito, que é o cargo que o senhor almeja, cria um conflito? Bom, com certeza vai criar conflito, porque nós estamos debatendo a situação da moradia do nosso povo. Eu estava lendo recentemente o jornal da USP, em que eles fizeram uma matéria importante, mais ou menos um ano, que 3 milhões de pessoas moram em moradias precárias, irregulares, e essa moradia que está colocada arrisca a vida das pessoas. Então nós precisamos olhar com isso para isso com muita atenção. Então nossas propostas vão em torno da regularização fundiária, vai em torno de a gente olhar para a quantidade absurda de imóveis que estão desocupados. São cerca de 600 mil imóveis nessa situação na cidade de São Paulo, e uma boa parte desses imóveis desocupados também estão abandonados. Então, é algo muito grave que está acontecendo na cidade. Nós temos um centro da cidade de São Paulo que tem sido muito debatido na eleição e que o nosso povo poderia ocupar essa quantidade de imóveis que estão nessa situação de abandono, para que a gente, inclusive, utilize o centro para moradia, para melhorar a situação de vida da classe trabalhadora. Então, nós precisamos ter um olhar contínuo para essa questão da moradia, não só olhando para os locais que estão abandonados. Nós O senhor também defende precisamos invadir fazer para uma morar. política. O candidato, só para deixar claro, por exemplo, vamos pensar o seguinte: você anda aqui pelo centro, vários imóveis estão abandonados. A sua proposta é: vamos liberar a invasão. É isso. Libera para morar. Bom, primeiro, Fabiola, que a gente define como ocupação, porque um local que está abandonado, ele perdeu a sua função social. E até pela nossa Constituição e também pela nossa visão de mundo, quando tem essa perda da função social, é necessário a gente ter uma política para isso. Não só para ficar lá parado, onde o tráfico pode se organizar, onde violências acontecem, onde a sujeira se acumula na cidade. Então, nós queremos dar função social e nós ocupamos, né, ou pelo menos a nossa candidatura apoia, né, as ocupações de todos os movimentos que fazem esse trabalho, porque permite com que a quantidade de sem-tetos na cidade diminua e permite que famílias possam viver melhor. Porque muitas famílias na nossa cidade pagam mais de 30% do seu salário em aluguel. Isso não é uma forma de existência nem de subsistência. Então, essa é a situação que está colocada. Eu tive no Morro do Acerto, que é o morro em Guaianazes, conversei lá com os moradores, e a situação é de uma moradia extremamente precária. As pessoas estão vivendo numa base de papelão, de móveis velhos e construindo a sua casa. O Então, nós candidato, mas entendemos que é necessário que a gente desculpa, faça essa política de ocupação do que está abandonado na cidade de São Paulo inteira. mas o que me causa estranheza é que, na medida em que é um movimento popular, de ação, ok, dá para compreender. Agora, como prefeito, como um mandatário da cidade, a sua obrigação era agir sobre os prédios abandonados legalmente, liberados, ter um plano juridicamente sólido para poder liberar esses prédios para moradia popular, né? Aí a ocupação parece criar uma contradição com a função de prefeito, o senhor não acha? Não, eu acho que nós estamos falando da mesma coisa, Fábio. Eu concordo com a sua linha de raciocínio na responsabilidade do prefeito. O que nós queremos é que, através de uma política pública, a gente possa institucionalizar a ocupação do que está abandonado na cidade. E é uma quantidade muito grande de imóveis que estão largados na cidade, enquanto você tem 3 milhões de pessoas morando de forma indigna, morando numa situação precária que, inclusive, atrapalha a própria subsistência. Essas pessoas têm a expectativa de vida reduzida hoje na cidade de São Paulo. Então, nós queremos, em parceria com os movimentos, fazer uma política que institucionalize, que faça regularização fundiária, que a gente possa ter uma política pública de organizar mutirões populares também para a construção de novas moradias. Então, nós temos uma quantidade de soluções
que a gente precisa ter um olhar, primeiro, de economia, porque você tem um monte de prédios e imóveis que estão abandonados. Então, a gente Aham. pode sim ter essa política. Co- E, por outro lado, a gente vai trazer uma melhor circulação na cidade, vai reduzir o tempo do trajeto, né? Então, essa é a nossa política Vamos. global, observando toda a situação da moradia. E essa questão da moradia que abre aí para outras pautas, como por exemplo zeladoria. Queria entrar nesse ponto. Olhando até o seu plano de governo, é interessante que o senhor foca bastante no combate ao racismo estrutural nas várias áreas, né? E isso é bem interessante, o que a gente vê pouco em outros planos de governo de outros candidatos. Eu queria focar num ponto da zeladoria, que aí eu acho que é bem em função, né, de um prefeito, pode fazer isso através de projeto de lei enviado à Câmara, que é o que o senhor propõe aqui, revisar e retirar estátuas das ruas da cidade que tenham nomes de racistas e fascistas. E o senhor falou também de mudar nome de ruas e praças. Quero nome aos bois. Quais serão as praças e também estátuas que serão retiradas? Quais ruas vão mudar de nome? Uma lista aí de pelo menos uns 5 que o senhor pensa. Bom, Fabiola, esse tema é muito importante da zeladoria e do combate ao racismo de forma ampla e geral na nossa cidade. Então, nós temos avenidas com nome que homenageiam ditadores, como é o caso da Castelo Branco, como é o caso de Médici, como é o caso de vários outros, inclusive que homenageiam bandeirantes, que para nós tem uma referência completa no caso do racismo e no caso de terem aplicado uma política da escravidão. Então, tem muitas cidades, aliás, muitos nomes de ruas na nossa cidade que homenageiam todo esse conjunto que nós repudiamos. Então, nós queremos passar a homenagear heróis e heroínas do nosso povo, né? Então, nós, inclusive, tivemos uma homenagem que nós fizemos aos heróis da classe trabalhadora na última semana, no cemitério do Campo Grande, que tem uma homenagem estruturada lá no cemitério, que infelizmente os cemitérios foram privatizados e sequer a administração do cemitério sabia desse monumento. É um pequeno totem que homenageia trabalhadores e trabalhadoras que lutaram contra a ditadura militar, que foi o caso da homenagem do Manuel Lisboa de Moura, do Emanuel Bezerra. Também nós fizemos uma homenagem ao Santo Dias. Então, tem uma série de heróis da classe trabalhadora, do nosso ponto de vista, e pessoas que trabalharam de forma social. Eu não queria te interromper, mas, por exemplo, o senhor está falando sobre homenagens. Eu acho que isso aí é claro. O que me chamou a atenção é quando o senhor fala da retirada, né? Qual avenida, por exemplo, que vai mudar de nome? Qual é a rua que vai mudar de nome? Bom, a gente teve um movimento na cidade, Fabiola, há uns 4, 5 anos atrás, que questionou a estátua do Borba Gato, né? Então, a gente vai nessa linha para desenvolver, né, a nossa mudança de nome de estruturas. Então, como eu falei, eu citei alguns nomes, todos esses nomes que são de presidentes que tiveram na ditadura militar, que aplicaram uma política de terrorismo contra o nosso povo, que criaram a maior dívida pública da América Latina, que é a dívida do Estado brasileiro hoje. Inclusive, nós questionamos essa dívida pública, queremos fazer a auditoria dela. Nós não podemos homenagear pessoas que reprimiram, violentaram e foram O senhor racistas. derrubaria o Então, Monumento das o exemplo Bandeiras, é o por Borba exemplo? Gato O senhor e derrubaria todas essas o homenagens. Monumento das Bandeiras, como alguns defendem? Derrubaria o Monumento das Bandeiras? Eu acho que melhor do que o Monumento das Bandeiras seria a gente colocar um monumento para os povos indígenas. Sabe, a gente não homenageia como precisava todos os povos indígenas que viviam aqui pacificamente, viviam uma verdadeira comuna primitiva, né? As pessoas tinham uma condição de sobrevivência coletiva e a gente não homenageia o suficiente, ao contrário, nós temos que lutar contra chacinas que fazem por parte, né, com apoio do bolsonarismo, e a gente acha que nós precisamos ali no lugar, por exemplo, sim, homenagear os povos indígenas ao invés dos bandeirantes que assassinaram os povos indígenas. Então, realmente, Fabíola, para nós é um enfrentamento à simbologia, tem essa importância de a gente mudar o conceito da cidade para que seja uma cidade com referência dos povos negros, homenageando Zumbi dos Palmares, homenageando Clóvis Moura, homenageando todos os povos indígenas,
homenageando todas as culturas minoritárias que são perseguidas, homenageando lutadores no geral da nossa classe e também Vamos. homenageando com pessoas que representam a luta da comunidade LGBT, que a gente acha que tem que ser homenageado também. Vamos para a segurança pública. No seu plano de governo ali há muita confusão, né, de qual é o papel de um prefeito na área de segurança pública. Eu acho muito importante também porque essas candidaturas e esses planos de governo servem também para a gente conectar o eleitor à realidade, né? Qual é o papel do gestor público, qual é o papel do prefeito, qual é o papel do governador. Lá o senhor fala em desmilitarizar a polícia militar. Bom, não é papel do prefeito fazer isso. E aí o senhor fala também desmilitarizar a Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil é civil, né? Apesar de poder ser encarada, ter às vezes o papel da polícia, como alguns também querem. Eu queria saber o seu plano real na área de educação, de segurança pública. O que cabe, né, a um prefeito, até para não desinformar o eleitor do papel real de um prefeito na área de segurança pública. Qual é, candidato? Fabiola, eu sei que juridicamente a AGCM ela não é militarizada, mas na prática ela tem uma estrutura militar, ela tem a mesma lógica das polícias militares estaduais. E é uma lógica perversa, é uma lógica que prioriza a violência na periferia, prioriza a opressão do povo negro da nossa cidade. E essa lógica a gente precisa mudar, porque veja, a polícia militar, ela é militar para combater um inimigo. E qual é o inimigo hoje da polícia? O nosso povo, as pessoas, sabe? Tem várias pesquisas que mostram que as pessoas negras têm medo de sair à noite na rua com medo da polícia. Então, a nossa política, ela vai para mudar a estrutura, mudar profundamente o que está colocado, para que a gente possa ter uma polícia, entrando na proposta que é o que você pediu, que seja comunitária, uma polícia que ela possa defender as pessoas efetivamente, e isso vai se dar com a forma comunitária, ou seja, a polícia sendo realmente civil e realmente desmilitarizada. Porque, inclusive, a política que está apontada no próximo período, Fabiola, é uma política de aumentar a militarização, de aumentar o armamento. E o que a gente tem visto é que a violência policial, ela não resolve o problema da sensação de insegurança. Então, são várias chacinas, vários casos de pessoas inocentes que foram mortas pela polícia, e no nosso entendimento isso não pode continuar, isso precisa acabar, e é por isso que nós temos essa clareza política da desmilitarização, seja juridicamente, claro, queremos juridicamente no caso da Polícia Estadual, mas também a forma como ela é organizada. Todas as outras candidaturas dizem que aumentar o número de efetivo por si só vai resolver. E a gente sabe que isso não resolveu e não resolverá. Para Mas, nós, candidato, a desculpa, questão da eu segurança tava. pública Desculpa, candidato, precisa também estar relacionada com a questão da desigualdade social. a gente estava tentando entender um pouquinho o que de prático o senhor propõe quando diz desmilitarizar. O senhor citou armas, contratação, compra de fuzis, então o senhor sugere menos armas para a polícia, uma guarda municipal desarmada, uma guarda municipal sem cadeia de comando militarizado. O que o senhor propõe? Bom, tem várias polícias civis no mundo que não têm essa estrutura militarizada. Então, nós temos vários exemplos de que isso tem condições de funcionar. E eu ia fazendo a ligação aqui, Fábio, com a primeira pergunta, com a situação da desigualdade social. Para a gente pensar em segurança de fato, para os lugares serem seguros de fato, a gente precisa ter uma vivência comunitária nos espaços. Então, onde todo mundo tem medo de andar na cidade? No centro de São Paulo à noite. Por quê? Porque ele está abandonado, porque não tem prefeito cuidando de um projeto de reurbanização da cidade, de um projeto de iluminação da cidade, de um projeto onde a gente combata a estrutura da desigualdade. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente fique auto se encarcerando, ou seja, muros cada vez maiores nas casas, cerca elétrica e segurança privada, e essa lógica ela aumenta a insegurança. A gente precisa do movimento contrário. Então, o debate de segurança ele não vai ser resolvido só com uma proposta fechada dentro de uma caixinha objetiva. Contratar um número X
de policiais, ou armar mais, ou isso. Não, nós precisamos pensar a segurança de forma global. Esse é um problema estrutural da sociedade capitalista. Nós não vamos resolver somente com uma ou outra ação do prefeito. Nós vamos precisar pensar globalmente a cidade. Das nossas ações específicas é reduzindo rapidamente essa estrutura militar para uma estrutura comunitária. E, em segundo momento, quanto mais emprego houver na cidade, quanto melhor as condições de trabalho, vai ser menor a segurança. Então, acho que eu entendo a pergunta, né? E quem está acompanhando também quer saber detalhes, funcionamento, mas o problema da segurança ele é um problema estrutural. Nós vamos precisar mudar toda a estrutura e nós temos a certeza que com o nosso trabalho, durante a gestão dos 4 anos, e também chamando a população para governar com a gente, construindo poder popular, nós vamos ter índices cada vez menores. E eu queria citar um exemplo. Nas ocupações do MLB, o índice de segurança é muito maior do que fora. Então, quando você tem um movimento organizado, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, não tem homicídio, não tem roubo, justamente porque as pessoas gostam e cuidam do espaço coletivamente. O vizinho conhece a vizinha, que conhece quem mora na rua de baixo. Isso faz com que a segurança aumente. Candidato à educação, o senhor propõe um modelo de educação popular nas escolas. Eu queria saber o que isso significa, se há alguma alteração no currículo escolar. O currículo escolar é uma coisa muito delicada e existem diretrizes federais do Ministério da Educação para isso. Bom, sobre educação, primeiro ponto que para a gente aplicar uma educação popular é que a gente tenha todas as condições de trabalho para professores e professoras. E na nossa avaliação, não tem. Desculpa interromper o senhor, mas eu perguntei do currículo. Queria uma resposta mais objetiva. O senhor fala em educação, modelo de educação popular nas escolas. E aí eu queria saber o que isso significa. O senhor está prevendo alguma mudança de currículo?